A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar na segunda parte das profecias messiânicas do rei Davi. Veja que Davi ele tinha uma intimidade muito grande com Jesus Cristo. Há 1000 anos antes de Jesus nascer, Davi já profetizou quase as mesmas coisas que Isaías, né, no livro de Salmos. Porque Davi não tem um livro específico, mas ele escreveu uma boa parte dos livros de Salmos, e é nesses livros de Salmos que ele profetizou sobre o Messias. Vamos continuar hoje, vamos falar sobre traído por um inimigo. Salmos 41:9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Esse amigo íntimo era Aitofel, que era o sacerdote real, né, o sacerdote altíssimo naquela época, e Davi considerava ele como um amigo, que comia na sua própria mesa, o traiu. Quando Absalão foi invadir, foi lá atrás do seu pai, Aitofel falou, não, deixa que eu vou, levou um exército para matar Davi, mas não conseguiu. Então veja que aí Aitofel voltou e se enforcou, igualzinho Judas, né? Veja que a história se confirma, revelada lá em Lucas 22:47. E estando ele ainda a falar, surgiu uma multidão, e um dos 12, que se chamava Judas, ia diante dele e chegou-se a Jesus para o beijar. No 22:48, e Jesus disse-lhe, com um beijo, traís o Filho do Homem? Então veja que Judas traiu Jesus com um beijo, né? O tal do ósculo santo, né? Que de santo não tinha nada. Trocou Jesus por 30 moedas, que era o preço de um escravo naquela época. Veja que José foi vendido por 20 moedas, foi menos ainda que um escravo. Né? Então a semelhança, como já falei da semelhança entre José e Jesus, né, que um tipificava o outro, e aqui nós estamos vendo as mesmas coisas que Davi revelou em Salmos e confirmando tudo com Jesus Cristo. Né? Lá agora o outro item, reino eterno, Salmos 45:6. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do seu reino é um cetro de iniquidade. Revelado lá em Hebreus 1:8. Mas o Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Cetro de equilíbrio é o cetro do teu reino. Então veja, né, que o cetro é como o faraó tinha, né? Aquele lá é o cetro, que era aqueles que mantinha o reinado. Todos os reis naquela época tinham o cetro, né? Que determinava que ele era o rei. Então foi revelado lá em Hebreus, né? Subiu aos céus, até isso Jesus viu, até isso Davi viu que Jesus subiu aos céus, né? Salmo 68:18. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Revelado lá em Atos capítulo 1, versículo 9, diz assim, e quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem ocultando os seus olhos. No 1:10, Atos 1:10. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco. Atos 1:11. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então veja que Davi, né, lá nos Salmos, falou que ele seria, né, levado aos céus e levava o quê? O cativo, ia tirar, né, o cativo dos cativeiros, do cativeiro. Quer dizer, ele levou nós, que somos, vai levar nós, quando ele for restaurado, quando nós somos restaurados, quando nós somos arrebatados, o nosso corpo vai ser restaurado e nós vamos sair daqui do cativeiro, né, os cativos que vão sair do cativeiro. E ele vai voltar, a promessa é dele voltar novamente, na segunda vinda de Jesus, quando ele vem buscar a igreja. Zeloso com a casa de Deus, Salmo 69:9. Pois o zelo da tua casa me devorou e as afrontas dos que me afrontam caíram sobre mim. Revelado lá em Mateus
27:40. E dizendo, tu que destrói o templo e em 3 dias o reedifica, salve-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Então veja que Davi mostrou que Jesus era zeloso com a casa de Deus. E ele falou que ele destruiria o templo, quando os discípulos falaram, que templo bonito, Jesus falou, eu em 3 dias derribarei, e não ficará pedra sobre pedra, e no 3º dia eu reconstruirei. Quer dizer, não era o templo de madeira ou de pedra, mas sim o templo que é Jesus Cristo. Ele que é o nosso templo, porque ele é o que vai nos levar para a salvação. Então, lá quando revelou em Mateus 27:40, quando ele estava na cruz, os outros falaram, você não falou que destruiu o templo e reconstruiu em 3 dias? Por que você não desce da cruz agora? Ficavam zombando de Jesus, Recebeu vinagre e fel, exatamente como Isaías disse, Salmo 69:21. Deram-me fel por mantimento e na minha sede deram de beber vinagre. Revelado lá em Mateus 27:34. Deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. Mateus 27:48. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. Então veja que é exatamente como Davi falou lá no livro de Salmos, 1000 anos antes do nascimento de Cristo. Ora pelos inimigos, é o que Jesus falou, nós temos que orar pelos inimigos, Salmo 109:4. Em paga do meu amor, são meus adversários, mas eu faço oração. Revelado lá em Mateus 5:44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Então, você veja que nós temos que orar para aqueles que são nossos inimigos, como aqui fala, lá no livro de Salmos 109, livro de Davi. Salmo 109:8, o traidor é substituído. Salmo 109:8, sejam poucos os meus dias, e outro tome o meu ofício. Revelado lá em Atos 1:20, porque no livro dos Salmos está escrito, fico deserta a tua habitação, e não haja quem nele habite, e tome outro o seu bispado. Quer dizer, exatamente como Davi predisse, antes do nascimento de Cristo. Governa sobre seus inimigos. Salmos 110:1. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que ponha os teus inimigos por escabelo, na estrada dos meus pés. Revelado em Atos 2:34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse, o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Marcos 12:36. O próprio Davi disse pelo Espírito Santo, o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de meus pés. Depois está lá em Mateus 22:44, Lucas 20:42, 1 Coríntios 15:25, Hebreus 10, no capítulo 10, versículo 12 e 13. Então o escabelo é estrado, como já falei lá no livro de Isaías, é aquilo que tem nas padarias, atrás do balcão, o que tem nos açougues, é o estrado para as pessoas não ficar pisando na sujeira. A sujeira cai, fica tudo no vão dos estrados e a pessoa fica com o pé limpo. É assim que Jesus vai vir, ele vai ser, vai pôr os pés sobre os estrados, que todo o inimigo esteja debaixo dos seus pés, quer dizer, esteja debaixo do estrado. E a sujeira fica por baixo. Sacerdote eterno. Salmo 110:4. Jurou o Senhor e não me arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Revelado lá em Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Está lá também em Gênesis 14:18-20, quando Abrão chegou da matança, quem que recebeu Abrão? Foi
Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, né? O rei de Salem, que é o rei da justiça, né? Ele tipificava a Jesus Cristo. Você vê que mesmo lá em Gênesis já era revelado, né? Esse Melquisedeque como tipificando o próprio Senhor Jesus. Então, né, você vê que também em Salmos 110, 4, né, o rei Davi fala a mesma coisa. E lá no livro de Hebreus 7, né, em diante, né, do capítulo 7, do versículo 1 em diante, vai falar que esse Melquisedeque não tinha nem pai, nem mãe, nem genealogia, nem dias de vida, nem quando ele surgiu, que ele representava, né, o Senhor Jesus. Depois vocês dão uma leidinha lá em Hebreus do 1 até o 17. Tá? A destra do Senhor, quer dizer, a direita do Senhor. Salmo 118, 16. A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas, revelado em Atos 2, 32. Deus ressuscitou e este Jesus do que todos nós somos testemunhas. No 33, 2:33, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Então veja que a destra é a direita. Então Jesus está sentado à direita do Deus Pai, à direita do trono de Deus Pai, né? Como Davi preveu aqui também, como Isaías também preveu, né? A pedra principal do edifício de Deus, a mesma coisa que Isaías preveu. Salmo 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Revelada lá em Atos 4, 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Está lá também Isaías, né, 28, 16, como eu falei. Mateus 21, 42, Marcos 12, 10, Lucas 20, 17 e Efésios 2, 20. Então veja que, né, Jesus Cristo foi a pedra de tropeço dos judeus, né, e continua sendo. Mas continua sendo a pedra de tropeço de muito crente aí, que não acredita e faz as coisas tudo errada e fica tropeçando, né? Então você vê que ele é a pedra principal, a pedra de esquina. Como antigamente as obras, né, que era feito pelas prefeituras, pelos governos, punha, né, a pedra fundamental, né, a pedra ali que era a pedra fundamental. Então, era a mesma coisa, aquela pedra representa o começo da obra. E Jesus Cristo é a pedra fundamental, porque ele é o começo da obra, né? Vem em nome do Senhor, outra revelação, Salmo 118, 26. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Nós vos bendizemos desde a casa do Senhor, revelado lá em Lucas 19, 38, dizendo, bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz nos céus e glória nas alturas. Está lá também revelado no livro de Mateus 21, 9, Mateus 23, 39 e Marcos 11, 9. Então, uma conclusão. Podemos afirmar com certeza que a Bíblia toda é uma revelação divina sobre Jesus Cristo. Neste estudo, nós destacamos dois dos maiores profetas messiânicos, Davi, há mais de 1000 anos antes de Cristo, e Isaías, há mais de 750 anos antes de Cristo. Não descartando os outros profetas descritos nesses livros, né? Então não vamos descartar, mas são os que mais profetizaram com clareza a vida e o ministério, a ascensão, né, e ressurreição de Cristo. Então são os dois profetas maiores, né, o rei Davi e Isaías. Todos os profetas descritos no Velho Testamento descrevem o nascimento de Cristo, sua vida como homem comum, né, nesses dois livros, seu ministério depois de ser batizado, sua ascensão, seu martírio, sofrimento, vitória na morte, ressurreição e a sua volta, o arrebatamento. A batalha e a vitória sobre o falso profeta e o anticristo, o milênio, o julgamento final e a vida vitoriosa, para que os crerem nele, e também o lago de fogo ardente para os que não crerem e os que rejeitam. Tudo isso está profetizado no Velho Testamento, tudo.
Tudo que eu falei. Algumas coisas eu já passei e ainda outras ainda vou passar ainda nesses estudos. Mas creia que tudo que foi escrito, Jesus veio para cumprir à risca. Ele não deixou de cumprir nada. Ele não veio abrogar a lei, mas ele veio cumpri-la, né? Já falei lá no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17, né? Ele não veio para abrogar a lei, e nem os profetas, mas ele veio para cumprir tudo aquilo que está escrito na lei, tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Todas essas coisas estão descritas no Velho Testamento e se cumpre com a vinda de Cristo no Novo Testamento. Mateus 5,17, não cuideis que vim destruir a lei e nem os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Mateus 5,28, porque em verdade vos digo que até que os céus e a terra passem, nem um jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo se cumpra. Então tudo que está escrito aqui no Velho Testamento, tudo vai se cumprir. Algumas coisas já se cumpriram, outras estão sendo cumpridas, mas tudo vai se cumprir, mesmo que passar os céus e a terra, a palavra de Deus nunca vai passar. Então creia que Deus é fiel para ele poder fazer algo novo na sua vida. Deus é fiel para mover até os céus e a terra por sua causa. Mas para isso você tem que estar dentro da posição. Como esses homens, né, tanto Isaías como Davi, não eram perfeitos. Não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas que acreditavam em Deus. Pessoas que sabiam, conheciam, tinham uma intimidade com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo. Porque o próprio Davi diz que ele foi ungido pelo Espírito Santo. E Isaías também foi ungido quando ele recebeu as brasas que veio do trono, né? Lá no livro de Isaías, no capítulo 6 em diante, ele foi ungido ali na hora com o Espírito Santo. Porque ele disse para o Senhor, eis-me aqui, Senhor. Né? Quando Deus falou, quem pregará, quem levará o evangelho para as nações? Isaías prontamente disse, eis-me aqui, Senhor. Como Davi, nós vimos aqui, Davi também profetizou com sensatez tudo aquilo que Jesus ia passar, tudo aquilo que Jesus fez, tudo foi profetizado nesses dois profetas. Né? Então creia que a palavra é verdadeira, ela é a que cura, salva e liberta. Aqui encerramos o estudo sobre Jesus Cristo no Velho Testamento. Que Deus abençoe a todos. Não esqueçam de compartilhar, tá? Não esqueçam aí de pôr o joinha para mim saber se você está gostando. Não esqueçam também de se inscrever. Né? Se inscrevam. E se você quiser ver a história toda, entre neste canal, no playlist, e lá veja Jesus Cristo. Você vai achar toda a matéria lá, todas as postagens de Jesus Cristo no Velho Testamento. Que Deus abençoe a todos. Amém. Até uma próxima. E sábado tem uma coisa muito importante. Vou falar sobre uma coisa atual. Muito importante para nós sabermos o que está acontecendo hoje em dia com nós. Tudo previsto na Bíblia. Eu não falo nada que não esteja previsto na Bíblia. Então aguardem. Não percam sábado a nova postagem. Amém? Deus abençoe a todos.